Malaquias, Deus se importa com a família. Lição 13, EBD Jovens. Bem-vindo! Hoje aprenderemos mais uma lição do nosso honrado pastor Israel Thiago Trota, do livro editado pela CPAD com o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Os objetivos em cada tópico da lição o primeiro é de explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias, reconhecer os perigos de uma religião apática e diferente, compreender que o propósito de Deus para nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. Texto do dia. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a tua mulher do teu concerto. Malaquias, capítulo 2, versículos 13 e 14. A síntese. Quando honramos a Deus, quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Texto bíblico. Malaquias, capítulo 2, de 10 a 13. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Introdução. De acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética do Antigo Testamento. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas. De fato, esse tema foi muito bem abordado por Malaquias. No entanto, não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus, e entre o indivíduo e sua família. Malaquias, então, aqui é o último livro do Antigo Testamento e também dos 12 profetas menores. No livro, lá, no final dos profetas menores, ficou Malaquias. Ele denunciou a adoração hipócrita e robotizada, a corrupção do sacerdote, condenou a idolatria, os divórcios, o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. Respondam com cinismo, em que nos amaste? Malaquias. Malaquias, seu nome significa meu mensageiro.
Sabemos apenas que ele foi um profeta fiel que viveu em Judá pós-exílico. Ele foi contemporâneo de Neemias. Demonstrou sua fidelidade e sua devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Embora a profecia não registre as datas precisas, como nos casos de Ageu e Zacarias, por inferência, chegamos à conclusão que o livro foi escrito por volta de 430 a 420 a.C. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém, liderados por Zorobabel, 537 a.C., Esdras, 457 a.C., Neemias, 445 a.C. O governante na época de Malaquias era um homem corrupto oriundo da Pérsia. Malaquias viveu próximo a Neemias. Todavia, não mencionou seu nome, por isso especulamos que o livro tenha sido escrito pouco tempo depois do primeiro governo de Neemias em Judá, que foi entre 445 a 432 a.C. Aquele era um momento difícil para servir o Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo as suas próprias vontades, faltavam temor ao Senhor. Aqui, o autor, Malaquias significa meu mensageiro. Os assuntos trabalhados por Malaquias e Neemias foram os mesmos. O contexto histórico. E no tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente. E com o tempo, chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio. Os judeus declinavam na sua vida espiritual, sua profecia condenou a idolatria, Malaquias 2, de 10 a 12, os divórcios e os casamentos mistos, Malaquias, capítulo 2, de 11 a 15, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo já tinha sido construído, porém estava sendo ignorado pelo povo. Aí convém destacar que a data do livro foi escrita entre 430 a 420, né? E nesse contexto histórico, a ingratidão do povo, Deus declarou o seu amor a Israel. E eles? Malaquias, capítulo 1, versículo 1. A estrutura e mensagem do livro. O livro de Malaquias apresenta em sua introdução a palavra peso, no hebraico massa, que significa sentença pesada. O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido. O livro pode ser dividido em 2 partes. A primeira exortação, Malaquias de 1, 2, 3, 18, composta de 6 oráculos. Aqui, a culpa do sacerdote, eles foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Eles ofereciam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não se preocupavam com as obrigações da lei. Assim, Malaquias combateu o mau testemunho dos sacerdotes. Aí ele falou sobre o amor do Senhor por Jacó, exortação aos sacerdotes, advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade, a justiça divina,
a questão do dízimos e oferta, as marcas distintivas do servo do Senhor. A segunda parte do livro refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor. Toda a profecia é costurada por meio de perguntas retóricas incisivas, que procuravam despertar a população judaica, levando-os a refletir sobre a sua triste condição espiritual. Capítulo 2, indiferença religiosa, ingratidão. A ingratidão. A indiferença, em seu estágio inicial, apresenta-se como ingratidão. O profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu. Deus declarou o seu amor para Israel e eles responderam com cinismo. Em que nos amastes? A pergunta apresentada por Malaquias refletia o pensamento que vigorava entre os judeus naquela época, pois estavam com seus corações duros e com a visão embaraçada e turvada, não conseguiam perceber o amor de Deus sobre eles. O Senhor reafirmou sua escolha, revelando o cuidado com Jacó, citado como um autêntico representante do povo de Israel. Ao longo dos anos, o Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo. E ainda assim, Israel não sabia reconhecer e corresponder ao tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Aqui percebemos que ele falou bem em gratidão, né? E nós devemos ser gratos a todo momento às pessoas, às coisas que nós recebemos, porque nós não sabemos o dia da manhã, né? Se a gente pode precisar dessa pessoa. Então a gente tem que tudo que a gente recebe, tudo que nós devemos ser grato, principalmente a Deus por tudo, né? E no 2, o descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Que absurdo, né? Eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Os próprios sacerdotes faziam isso. Não se preocupavam com as exigências da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Deus estava cansado desse descaso e do indiferentismo. Os sacerdotes foram advertidos a mudarem de atitude. Caso contrário, sofreriam a condenação inexorável. O desejo de Deus é que a sua aliança com o sacerdócio levítico estivesse sendo observada, se eles aderissem aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, que desfrutariam de vida e paz. Os sacerdotes faziam acepções de pessoas na aplicação da lei. A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais. Faziam de suas funções sacerdotais uma fonte de vantagem pessoais. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei injusta. Diante disso, os religiosos estavam provocando a ira divina. Deus deseja de nós a sinceridade e a justiça naquilo que fazemos. Não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Ele contempla tudo, conhece os nossos corações e não se ilude com as nossas ações. O problema da ingratidão é que, além de cegar os nossos olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. O tópico 3 vai falar que a família é importante. A família, a nossa família e
família de vocês, toda a família, né, é muito importante para Deus. E no subtópico primeiro, ele vai falar do casamento misto. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões a despeito da ordem de Deus. Os judeus estavam se casando com a filha de um deus estranho. Essa questão não era racial, mas espiritual. As mulheres de outras nacionalidades que desejavam servir a Deus eram bem-vindas entre o povo do Senhor. O divórcio. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens mais velhos estavam agindo com leviandade para com suas esposas de mais idade, trocando-as pelas mais jovens estrangeiras. As famílias estavam sendo destruídas. O desejo divino era que os pais criassem filhos dedicados a Deus. A família. O tópico 3. Nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar e esta interfere na forma como relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez o homem e a mulher, penetrando o casamento como uma instituição divina. Gostaria de destacar aqui que a família é um projeto divino que não pode ser descartado. E Malaquias ensina-nos que Deus exige de nós fidelidade no casamento. Então, nós temos uma família que é projeto de Deus e que exige da nossa parte uma fidelidade no casamento. Conclusão. O livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório, que pode ser desfeito facilmente, sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus, porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar nossa família. Aí, na conclusão, sobre a vinda do Messias, Malaquias declarou: virá a seu tempo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, e a quem vós desejais. E com relação ao dízimo e oferta, o Senhor chamou a atenção dos judeus que a recusa na sua entrega era o mesmo que roubar a Deus. Consta de Malaquias 3:8. Enquanto os dízimos estavam sendo retidos pelo povo, as bênçãos do Senhor também estavam sendo detidas, em Malaquias 3:10. A omissão da contribuição no templo revelava o materialismo dos judeus e o descaso com as questões espirituais. Mas, se o povo se arrependesse dos seus atos e aceitassem os desafios das contribuições, Deus iria abençoá-los de maneiras abundantes. As janelas dos céus seriam abertas, o devorador repreendido e o fruto da terra seriam prósperos. O pecado de criticar o Senhor. Os israelitas consideravam que servir a Deus era inútil.
A prática da impiedade resultaria prosperidade. Foram autossuficientes. Eles não foram fiéis a Deus. Pensava que Deus falhava no cumprimento de suas palavras. Culpavam Deus pelas desgraças e infortúnios de suas vidas. Transferiam aqui para Deus a culpa que lhes pertenciam. Então toda a culpa, eles culpavam Deus, mas que essa culpa era deles. Hora da revisão. Malaquias foi contemporâneo de quem? A indiferença religiosa levou os contemporâneos de Malaquias a cometerem quais pecados? Qual a diferença do livro de Malaquias para os livros de Ageu e Zacarias? Qual era o grande problema do casamento misto? Qual a relação com Deus influencia em nossa relação familiar? Bem, paralelo a esta lição, também já está postado no YouTube a lição 13, o cativeiro de Judá, para o grupo de adultos. Também, se for possível, deem uma olhada lá, que está muito bacana essa mensagem. Aí eu pediria para vocês se inscreverem no YouTube. Estou procurando cada vez melhorar mais. Já vamos gravar as outras lições, tanto para os jovens quanto para os adultos, para uma futura escola dominical. E até uma próxima aula e fiquem com Deus.